fez com que as populações industriais, as que se dedicavam à atividade industrial, também se sumiram. Aqui, enfim, casos frisantes que nós todos conhecemos, a Opel da Azambuja, mais os automóveis não sei de onde, e tudo isso saiu. E estes dois pontos, passarmos a ter que comprar fora, pagando lá fora, com exportações, que a gente não tem. Portanto, temos balanças deficitárias e temos o desemprego. Mas quem o ouve agora com essa clareza de raciocínio, o professor Medina Carreira pergunta, então, mas os economistas, os teóricos da ciência económica, os políticos, os decisores, os empresários, os industriais, bom, mas então eles não anteciparam nada disso? Não, os industriais que beneficiaram calaram-se e foram embora, como é natural. Procuraram vida nos sítios onde pagavam uma miséria salarial. Então e os outros não isto trouxe um problema de que se não tem consciência, que é das grandes desigualdades. Muitas das desigualdades que ocorrem na Europa, e agora interessa-nos o caso português, derivam desta desigualdade salarial entre a Europa e o resto do mundo. Quer dizer, quem sabe, quem não tem preparações muito específicas de caráter técnico, portanto, mão de obra com pouca qualidade, perdeu brutalmente nesta comparação. Por conseguinte, foram cavadas desigualdades que agora andamos todos a choramingar. Mas, por exemplo, mas no caso da China isso não foi benéfico para os cidadãos? Claro, alguém ganhou, é evidente. Se olhar para isto em termos de dizer, bom, mas para a humanidade não foi bom, foi. Para a China e para outros países, que são outra coisa. O Dr. Manjarino conhece a China, não direi palma, enfim, seria um exagero, mas conhece um pouco do que se passa na China. E a China é outra coisa. A gente já não vê aquela gente com aquelas fardas do Mao Tse-tung, aquelas coisas. Quer dizer, a China deu um pulo. Quer dizer, isto beneficiou aquelas populações. Mas nós não estamos incumbidos de proteger os chineses. Nós estamos incumbidos de proteger os portugueses. E aqui, com este pretexto do euro, toda a gente malha, passa a expressão, no euro, quando o grande problema não é o euro. O grande problema foi isto. A indústria que saiu, o desemprego que criou. Ou seja, foi um erro de avaliação a longo prazo das consequências industriais e de tecido económico. Quer dizer, levou-se o bem-estar e o desenvolvimento económico a zonas do mundo que não o tinham e minou-se aqui o equilíbrio social e económico das sociedades ocidentais. Mas isso numa perspectiva também de curto prazo, porque seguramente quando essas decisões foram tomadas, se vislumbrava nas folhas de cálculo dos gestores e dos políticos um lucro imediato muito próximo, ou não? Não se vislumbrava nada. Se nós mudarmos a produção de Santa Maria da Feira para a Roménia ou para a China, vamos ganhar X. Claro, mas esses ganham. Os que foram para lá produzir, esses ganham. E esses não estão a protestar, e é exatamente porque os multinacionais não protestam que os governos também estão calados. E andamos a enganar, desculpa, Carlos, um segundo, os governos andam a enganar a sociedade europeia que isto é só o euro, não é o euro. Sem se resolver este problema da globalização, a Europa está completamente liquidada, não tenha mais pena. O que está a dizer até me permite pensar o contrário, que é, se não tivesse existido esta desindustrialização, o euro faria todo e mais sentido do que agora. Bom, não faria para países com graus de desenvolvimento muito grandes como Portugal e a Alemanha, por exemplo. Porque o nosso problema é um problema de diferente capacidade competitiva face a esses países. Esses países com pouca capacidade competitiva, nós vivíamos de quê? Eu lembro, não sei se o Carlos se lembra, de ir à televisão anunciar a desvalorização do euro. 15%, o Conselho de Ministros à sexta-feira. Do escudo. Do escudo, exatamente. Bom, o que é que isso quis dizer, essa desvalorização de 15%? Na segunda-feira, o que nós importávamos era 15% mais caro. E o que nós exportávamos era 15% mais barato. Então, assim, nós fomos ajustando até perder a moeda. E hoje não temos nenhum instrumento de ajustamento, não é? Dr. Carlos Manjardino, concorda com esta leitura de diagnóstico macro? Concordo, e há aqui uma coisa que já em tempos também falámos, que é a questão, não contente com tudo isso que foi feito, relativamente à deslocalização da indústria daqui, e foi gradualmente, foi daqui para a Roménia, e depois não sei o quê, depois para a Turquia, e depois até chegou à China e de outros lados, mas sobretudo à China. Há uma coisa, é que ao mesmo tempo temos café, andamos a servir cafés, os serviços, ficamos com os serviços e andamos a vender uns cafés e tal, no culturismo, a uns chineses, e a uns japoneses, e a uns indianos, e não sei o quê, não nos resta mais nada. Bom, tem um exagero e tal. Bom, neste momento fizeram aquele acordo e agora, há muito pouco tempo, vi que a primeira medida protecionista ocidental está em curso, que é a criação de um bloco comercial Estados Unidos, Europa.
Para fazer o quê? Para quê? É isso mesmo, é para fazer frente à China, não é porque mais nada. É que tem que se juntar e vão criar condições especiais, em termos de transações comerciais entre estes dois blocos, para fazer face à China. E vão, obviamente, quando for necessário, metem ali um bocadinho de travão. Quer dizer, mas depois vai haver um problema se a China e a Índia se unirem a fazer uma contraofensiva. Porque, do ponto de vista de projeção demográfica, havia uma projeção que está ultrapassada, que estimava para que em 2025, 4 em cada 5 seres humanos fossem da China ou da Índia. Pois, mas deste ponto de vista económico, eu penso que o problema é ligeiramente diferente. Pode-se dizer que o que roubou, entre aspas, atividades industriais foi a China. E a China ainda é particularmente vocacionada para serviços. Eles têm uma grande vocação para a matemática, para a aritmética e tudo o que são serviços, eles são particularmente E inventaram muitas dessas coisas. Com o seguinte, eles, já há muitos anos, a contabilidade da Suíça era, eu lembro, há 25 anos, era feita na Índia. Hoje devem ser todas as grandes contabilidades feitas na Índia. Quer dizer, o Ocidente deixou-se privar daquilo que era uma das suas grandes forças económicas, que era o monopólio da indústria. E há a hipótese de reverter isto ou não? Bem, eu penso que não. Eu não ouço ninguém falar disto. Você já ouviu aí o governo falar disto? Não, ouço o professor Medina Ferreira e os nossos espectadores ouvem. O presidente Hollande já ouviu o Hollande falar disto. E leio na imprensa internacional muitos dos comentários e análises feitas exatamente sobre isto. Este é um daqueles problemas. Este é um daqueles problemas em que parece que a chamada classe política anda a dormir. Perfeitamente. Aliás, nós temos tido aqui vários grandes economistas que também não ligam grande importância a isto, devo dizer-lhe. E acha que portanto, não vê condições de liderança? Isto explicaria liderança política e económica. E uma unidade de vista, não é? Eu acho que estamos todos preocupados neste momento a resolver uma crise. Então, temos que resolver de qualquer maneira e qualquer coisinha a curto prazo, qualquer medida a curto prazo serve. Não serve. Quer dizer, serve durante uns meses, um ano. As medidas não podem ser tomadas, sobretudo no nosso caso, considero que não são medidas de curto prazo, são medidas de médio e longo prazo. E como nós temos grande dificuldade em pensar a médio e longo prazo, não dá o que dá. Mas isto teve contributo direto na crise que nós vivemos? Não, a nossa crise, essa tem autonomia. A nossa crise é muito fácil de explicar. O Estado andou durante 30 anos, por hipótese, enfim, tenho números de cabeça, mas não vale a pena amassar, com a despesa pública a crescer 4% e a economia a crescer 2%. Em sua casa, se você ganhar cada vez mais 2% por ano e a sua despesa crescer 4% por ano, vai dar a geneira. Aqui em Portugal também os ministros das Finanças não olharam para isso. Acharam isso secundário, porque se arranjava um dinheirito assim emprestado e esqueceram que o dinheiro tem limites para caloteiros. Até que chegou a 2008. Até que chegou. As minhas contas eram o estouro português, lá para 2015 ou 2016. Bom, foi mais cedo porque a crise internacional... Por causa do Lehman Brothers e por causa porque antecipou e agravou. Da bolha da globalização financeira que, de certa forma, estourou, não é? Depois nós portugueses, ficámos neste quadro, numa economia de rastros, um desemprego maciço, não se conhecia em Portugal, desigualdades brutais, uma demografia assustadora, os números que aparecem, um endividamento dos maiores do mundo. Quer dizer, o país ficou de rastros, um pouco pela crise geral, mas muito por má política nacional, por irresponsabilidade política nacional. E não venham com o PEC 4 e com essas histórias da carochinha, não explicam coisa nenhuma. O professor Medina Carreira associa as duas coisas, não é? Ou seja, há aqui um movimento de fundo generalizado a todos os países europeus e ocidentais, não é? De transferência de indústrias e de competências, não é? Nós aí a questão do know-how, não é? Que se entregou também Nós aí sofremos um choque específico, foi a entrada dos países do leste na União Europeia. Sim. Isso para nós foi um choque muito grande, em 2004 e adiante, porque muitas coisas que nós produzíamos aqui, eles produzem mais barato, têm uma mão de obra tecnicamente mais evoluída, bem, por conseguinte, liquidaram o resto. E esses países têm quase todos índices de alfabetização de 100%, de literacia de 100%, coisa que nós ainda não conseguimos recuperar. Lá o comunismo não fez grandes coisas, mas ensinou-os a ler e a escrever e a fazer contas. Não? Sim. E como é que com este cenário, se não há maneira de reverter essa decisão, pelo menos rapidamente, da desindustrialização do Ocidente e o impacto que tudo isso tem nas nossas economias, enfim,
que é que se faz? Ficamos aqui à espera... Não sei qual é a opinião do Dr. Carlos Monjardim, mas quando nós ouvimos falar os bruxelenses e não se ouve aquela senhora inglesa, que não sei o que andava lá a fazer, que é a Ministra dos Negócios Estrangeiros agora, mais um outro senhor que não sei quem é, o Rompuy, mais o Dr. Barroso, não se ouve dizer coisa nenhuma. Assim, não há que esperar nada daquela gente. Não, eu, sinceramente, eu acho que isto... nós temos que olhar para... É a minha opinião modesta, temos que olhar para isto de forma, apesar de tudo, positiva. Positiva? Bom, vamos a isso. Vamos a isso, dava algum jeito. Ainda bem. Agora, não é assim, quer dizer, ou seja, volta outra vez ao curto prazo e ao médio e ao longo. Não é a curto prazo que se só visto. Portanto, Ou seja, não é com a austeridade? Não é com alguma austeridade, mas também não é exagero. Por isso, simplesmente, é fácil reduzir o déficit. Mas que consequências é que isso tem? Mas nós estamos a reduzir o déficit e aumentar a dívida pública? Nós estamos a reduzir o déficit e aumentar o endividamento? Não, pois é o que eu estou a dizer. O déficit, a gente fica todos satisfeitos porque vem um déficit para aí a 4,5 para o ano, ou a 4. Está bem, mas isso para mim é indiferente. Porque o problema é que não há um crescimento económico. Esse déficit, reduzir esse déficit da maneira como está a ser reduzido, faz com que desemprego, mais desemprego, não sei o que. Mas não há crescimento económico nem aqui, nem em muitos países europeus. Começa a haver, para 2014, eu estava a ver uns gráficos esta manhã e estava a achar graça que até a Grécia tem um crescimento da ordem dos 0,6%. Nós 0,8% e estamos todos, está tudo no verde. Ou tudo no azul. Mas... Não sei se isto vai ser assim depois... Na Europa. Um azul muito pálido, não é? 0, qualquer coisa... Sim, mas já está acima. É para cima, não é para baixo. Acima da pois na Europa os crescimentos são entre mais 1 e menos 1. É ali tudo numa banda estreitíssima. E a média é 1. Com crescimentos de 1%... Não se vai a parte nenhuma. Não se vai a parte nenhuma. Mas o nosso problema... É um outro problema que também qualquer pessoa mesmo desprevenida percebia. Este acordo para 3 anos, não sei se fomos forçados a assinar com 3 anos, ou se foi a zelhice, entre aspas, de quem negociou. Porque nós temos que baixar a despesa pública 20 mil milhões. Entre 2010 e 2010 mais X, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ora, em 3 anos, nós teríamos que baixar 7 mil milhões, 6 mil milhões. Nós vamos baixar 3, está tudo assustadíssimo. Quer dizer, com 3 anos, eu ainda não vi ninguém falar destas coisas, com 3 anos, era absolutamente impossível fazer o ajustamento necessário no Estado. E por isso é que está tudo a ranger, está tudo a arrebentar. Porque nós, para tirarmos 3 mil milhões, já se vê o que se tem que fazer. Agora imagine que nós íamos diminuir a despesa pública a 6. E isso é um problema de prazo do acordo. 3 anos era um disparate óbvio. Foi a inépcia dos negociadores. Eu não sei o que é que se passou nos bastidores. Há vergonha, há uma espécie de vergonha de confrontar a gente de Bruxelas, quer dizer, com coisas que são absolutamente evidentes. Que é evidente, a coisa há bocado, o problema do curto e do médio e longo prazo. O que nós temos que negociar agora, então, temos que negociar, sei lá, 20 anos, para aí, e mesmo assim. Sim, Carlos, mas repara, agora se nós tivermos que renegociar alguma coisa, vamos enfiar com outros 3 anos. Bom. Sim, não tenha dúvida. E vamos ter que renegociar ou não, professor? Bem, eu acho que sim, mas parece que há gente animada que nos vai emprestar aí dinheiro no futuro. Fizemos uma entrevista, na semana passada ao Ministro da Economia, António Pires de Lima, que foi a primeira pessoa que falou, o primeiro político a falar da eventualidade de um programa cautelar, e ele colocava essa questão completamente de lado até abril, maio. Sim. Portanto, dizendo que não, logo se vê, há aqui uns sinais otimistas e bons indicadores, vamos ver como é que isto evolui, se temos orçamento ou não temos, e depois, logo nessa altura, em abril ou maio, se verá se precisamos de um programa cautelar ou não. Sim, mas isso, desculpa, eu percebo que ele, como político, tem que dizer, claro. Não pode dizer outra coisa. Mas não é isso que o Dr. Carlos Monjardim vê no desempenho da economia nacional. Mas de todo não há, o crescimento, coitado, é um crescimento terno, é uma coisa muito, muito fraquinha. É bom, estão bons sinais, ainda bem que está a crescer, que não está... Mas não chega. Mas não chega, e não chega sobretudo para aquilo que estava a dizer toda a carreira. Como é que nós vamos resolver o problema da dívida deste país com a economia a crescer 0,8% ao ano? E o Governo não tem conseguido, por falta de habilidade expositiva, explicar ao país porque que é preciso tempo, porque não há dinheiro de outra maneira.
esses habilidosos todos que põem a economia a crescer têm o exemplo francês. Não aprenderam ainda com o presidente francês, o Hollande. Está, da última vez que vi as sondagens, havia 77% contra ele em França. Sim, é o declínio mais rápido da história da democracia francesa em termos de popularidade. E oxalá a França não seja o próximo a cair na rede, não é? Mas sem dinheiro e sem tempo, o problema é